O Brasil, no final do século XIX, o futebol se tornou uma grande paixão nacional. Charles Miller, quando veio para cá e trouxe o futebol na bagagem, junto com muitos britânicos, fez com que o brasileiro se apaixonasse por esta modalidade esportiva. O que aconteceu naquela época? Eu quero trazer um pouquinho de volta para você entender a importância do que nós vamos falar hoje e do que é que nós estamos perdendo quando permitimos ao nosso redor a violência como nós temos visto. Estamos falando de um esporte que no começo era ali entre a elite, depois já se começou a olhar meio de lado, mas todo mundo pode, e descobriu-se o talento do brasileiro para o futebol. O que aconteceu? Em 1939 foi instaurada, criada a primeira torcida organizada, que foi a torcida São Paulina. A partir daí, os grandes times começaram a se juntar. Qual era o objetivo? Era fazer aquela festa no campo quando os times fossem jogar, todo mundo com a mesma roupa, com bandeiras, a família inteira assistindo aos jogos. Este era o grande objetivo que foi se perdendo ao longo dos anos. Para você ter uma ideia, são 384 mortes desde 1988 no nosso país. 384 pessoas perderam a vida ou no estádio de futebol, ou perto dele, ou no metrô, ou caminhando, indo ou voltando para casa depois de um jogo. Essa situação foi se agravando cada vez mais. Em 1992, houve a primeira morte que começou a chamar a atenção das autoridades para aquilo que antes era um problema muito longe de nós. Acontecia com os hooligans na Europa e nós ficávamos assustadíssimos. De repente, vimos um menino de 12 anos de idade perder a vida por conta de uma bomba que explodiu durante uma copinha. Isso foi em 92. O que aconteceu? Em 95, a coisa pegou fogo. E foi a partir daí que as autoridades começaram a acordar. O Dr. Capês está aqui com a gente, que é um dos responsáveis por essa virada de chave e fez com que nós começássemos a prestar atenção nisso, porque em 95 um menino morreu a pauladas. Nós vamos mostrar a imagem para você, a gente resgatou essas imagens. Isso aconteceu e chamou a atenção de todo mundo, porque era um adolescente, não se sabe ao certo quem, na verdade, depois foi se descobrindo, mas foram centenas de pessoas que ficaram machucadas nesse jogo, uma coisa horrorosa, uma verdadeira guerra, por uma série de questões ali, facilidades, muitas coisas aconteceram, e o menino foi morto assim, em cadeia nacional. Daí descobriu-se que era preciso fazer alguma coisa. A partir deste evento, as autoridades começaram a se movimentar, que é o que eu falei para você, até que 2003 foi realmente aprovado pelo governo federal o Estatuto do Torcedor. Só que o que a gente percebe é que parece que não adiantou nada. Infelizmente, o que nós temos visto é um crescente nessa violência. Para você ter uma ideia, só nesse ano, 7 pessoas já morreram aqui no Brasil por conta dessa violência. A minha pergunta para você é, o que pode ser feito? Porque nós estamos falando de um esporte que leva todo mundo para o estádio. As famílias gostam. Hoje os grandes times têm locais que não é apenas o campo de futebol, tem shopping, tem restaurante, tem várias coisas ali que você pode ir com a família para passar o dia. Isso não está acontecendo. Foi feita uma pesquisa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro que constatou que 68% dos torcedores agora têm medo de ir assistir aos jogos por conta da violência. E aí, nós vamos perder isso que é a nossa tradição. Como eu falei, o Dr. Capês está aqui com a gente, a doutora Raquel também está aqui conosco hoje, e também a doutora Olga vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, porque existe um efeito dominó nessa história, né? Que a gente começa, esse crescente de medo vai nos afastando, mas ao mesmo tempo, é esse crescente de medo que pode tornar a torcida ainda mais violenta. Doutor, seja bem-vindo. Uma alegria, uma honra ter você com a gente hoje para falar de um assunto que você é um dos grandes responsáveis por esse início de mudanças. Eu imagino que é meio frustrante também a gente lutar tanto por uma mudança e ver as coisas se esvaindo ao longo dos anos, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Keila. É um prazer enorme estar no seu programa. Estava com saudade de ser entrevistado por você. Quero cumprimentar a doutora Olga, a doutora Raquel. É um prazer estar aqui, mas infelizmente por um tema que a gente gostaria que não fosse mais objeto de discussão. Muito menos quando se trata da morte de uma jovem, de uma menina, que simplesmente tinha ido assistir ao jogo do seu time de futebol. Doutor, você acredita que é possível que a gente consiga ver ainda uma mudança através deste medo? Porque se a gente começar a estudar a violência no nosso país, a gente vai ver que também mudaram de, entre aspas, donos, né? Sim. As coisas foram ficando mais violentas porque começou a entrar a facção criminosa também. A gente sabe que tem
muita coisa por trás dessa violência. A doutora Raquel vai falar um pouco sobre isso também. Mas isso vai afastando as pessoas daquele que é o grande objetivo, né, doutor? Sem dúvida. Olha, se a gente fizer uma análise, voltar no tempo e consultar pela internet o que estava acontecendo, principalmente de 88 a 95, 88, quando foi assassinado o presidente da torcida Mancha Verde do Palmeiras, Cléo. Que foi esse início, né? Depois começou, aquele foi um despertar, um começo de um despertar. Quando as torcidas estavam começando a estocar armas, mexer com drogas, se envolver com o começo do crime organizado. E aí tivemos a bomba de fabricação caseira que você falou, matou o menino o Rodrigo de Gasperi com 12 anos. Depois ali o Márcio Gasperini que tomou uma paulada. A bandeira de escanteio era um pedaço de pau de 1,80 m, extremamente pesado. Hoje são tubos flexíveis, né? Mas naquela época era assim. Então, quando o Ministério Público agiu pela primeira vez, foi no dia 20 de agosto de 95. Logo depois da morte do... No dia seguinte à morte. Não tinha outra alternativa. Era uma promotoria cível, ou seja, promotoria que não processa criminalmente, promotoria que toma atitudes de natureza civil. Nós, então, identificamos que deveríamos ingressar contra as torcidas organizadas. Entramos com ações, o nosso código permite que uma associação que esteja voltada à prática de atos ilícitos seja dissolvida. Sequestramos o patrimônio, fechamos a sede, tiramos torcida de estádio, depois foi com a do Corinthians também, até 2003. Elas ficaram afastadas dos estádios até 2003. Foi quando a Polícia Militar nos chamou e disse: está na hora delas voltarem porque está pior, está mais difícil fiscalizar. Porque daí a briga vai para a rua, né? Não, elas viraram pequenas células de violência que você não tem como identificar. Então é melhor organizar e cadastrar. Hoje o que nós temos? Melhorou no seguinte aspecto: estádios com todos os lugares numerados. Certo. Isso ajuda uma barbaridade. Então melhorou muito a qualidade do espetáculo e diminuiu o índice de violência dentro do estádio. Isso é uma realidade. Segundo, no estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei, foi de minha autoria, eu era presidente da casa na época, obrigando as torcidas organizadas a ficar num ponto, normalmente atrás do gol. Elas não são mais as donas de todo o estádio, de toda a arquibancada. Isso também ajudou muito. E uma medida antipática, muito criticada, que muita gente critica, fala que é a falência do Estado, mas nós temos que agir de maneira objetiva e pragmática. A torcida única. Ah, mas não adianta a torcida única porque elas brigam fora do estádio. Sim, mas quando tem torcida única, existe uma única massa de torcedores se deslocando até o estádio. Então a chance de encontro e conflito é menor. Agora, você me pergunta, como resolver? Vivemos numa sociedade violenta. A doutora Raquel vai abordar, a doutora Olga também. Você para no semáforo, você tem medo de encostar uma arma na sua cabeça e roubar o seu relógio. O mundo é violento. É verdade. E você pode abrir o noticiário todos os dias. A vida não tem valor. Então, como nós estamos lidando com esse universo cada vez mais violento, com injustiça social, com exclusão do jovem, com as drogas ingressando em todos os níveis, você tem que ter um objetivo mais modesto, que é proteger as pessoas que vão ao estádio naquele jogo. E é isso que nós estamos fazendo. Para encerrar, nessa minha primeira intervenção, aconteceu a tragédia da morte da torcedora. O que tem que fazer, que é o que eu venho falando há muito tempo, e acho que o governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio, poderia aproveitar nesse momento. Em primeiro lugar, nós temos o DEIC, a doutora Raquel, uma delegada de polícia competentíssima, foi presidente do Sindicato dos Delegados, vai falar disso melhor do que eu, mas nós temos o DEIC. O DEIC é um departamento de investigação de organizações criminosas. E esse departamento é dividido em várias divisões, com muita estrutura especializada. Por que não se coloca uma divisão do DEIC, policial, para monitorar permanentemente, 24 horas, com estrutura, as redes sociais dessas torcidas? Ah, mas não podemos colocar policial só para fazer isso, para gerar briga de marmanjo. Não! Lá você vai prender gente que está com mandado de prisão expedido, foi condenado criminalmente, tem associação criminosa, tem PCC. Não estou dizendo que toda a torcida seja, mas lá tem infiltrado. E a segunda coisa que tem que fazer é, toda vez que tiver briga, que nem teve lá, a Polícia Militar, no manual de controle de distúrbios da Polícia Militar,
Quando tem um tumulto, você tem que dispersar o tumulto. Mas tem que prender também. Porque aí você leva na polícia, pode levar num juizado especial, rixa qualificada, eles ficam obrigados, no dia e horário dos jogos, a comparecer a um batalhão para prestar serviços à comunidade. Se isso não for feito, nós vamos continuar trabalhando com medidas corretas, mas você vai atacar sempre, você ataca o sintoma, não a causa. E é um problema, né, Raquel? O doutor falou algo importante, porque essa falta de monitoramento, e a gente sempre fala aqui, a falta de punição adequada, ela dá margem para que as coisas continuem acontecendo. Ou dentro, ou perto, ou no metrô, como eu falei, não interessa onde, mas a mesma turma sabe que não vai acontecer nada. Né? É perfeita a colocação do professor Fernando Capês, a Olga, é sempre uma satisfação vê-la. E quando a gente fala em solução para um problema complexo, ela não pode ser uma solução simples. Não tem como. E a gente tem, claro, exemplos que a gente precisamos de uma dama de ferro, a Margaret Thatcher, para ter resolvido de forma paliativa, mas naquele momento ela deu uma solução que foi o extremo rigor, inclusive para os hooligans, a expulsão deles na participação de jogos, porque eles amedrontavam não só internamente, mas no periférico e na própria sociedade ali no entorno, e várias tragédias ocorreram, que deu realmente algumas medidas pontuais. Foi quando mais de 190 pessoas, quase 200 pessoas foram esmagadas, né, contra o muro, contra as grades do estádio ali na Inglaterra. E o que a gente vê aqui no Brasil, fazendo um paralelo e trazendo, e o professor Fernando Capês, eu falo professor porque eu passei no concurso graças a ele, estudei pelos livros dele, então não tenho como não falar professor. Jurista renomado, né, no Brasil e na América Latina. E ali, claro, quando a gente faz esse experimento e vê que o professor iniciou uma escalada de medidas a ponto de reprimir as torcidas organizadas, que têm sim infiltrados criminosos, em um certo momento a gente não deu continuidade. O que a gente precisa... Eu considero esse o maior problema também, essa falta de continuidade que acabou interrompendo e dando margem para essa impunidade que faz com que a coisa vá crescendo. Por quê? São dois fatores principais. O estatuto do torcedor é frouxo, são leis frouxas que estão ali previstas em crimes que envolvem conflitos em estádios de futebol, dentro e fora, ou em decorrência de. E a gente também tem a falta de punição por parte do Estado daqueles que estão envolvidos em atos criminosos. Então a gente não tem uma resposta proporcional e adequada. Então claro que a gente tem que falar de uma série de fatores de monitoramento, de uma conversa transversal também entre os clubes, os dirigentes de clubes, os poderes públicos, as próprias torcidas organizadas, porque aqui eu quero falar, as torcidas organizadas nutrem verdadeiro amor e paixão pelo esporte. Exatamente. E se tem criminosos ali entranhados, essas torcidas não podem ser generalizadas dessa forma. Olha, eu quero... Já vou passar para você, Olga. Antes eu quero chamar o Fernando Fontana, meu amigo, um dos repórteres esportivos mais experientes dessa geração. É uma pessoa que eu amo e admiro muito. E eu pedi para o Fernando entrar para conversar um pouquinho com a gente, porque a gente, como profissional, tem uma visão muito diferenciada também do que é toda essa violência, porque existe uma dificuldade também até no trabalho. E é muito importante que você entenda que estas medidas que precisam ser tomadas, tanto o doutor Fernando Capês quanto a doutora Raquel comentou conosco e falou para a gente, elas também partem daquilo que a gente vai pedindo e exigindo das autoridades. Isso é muito importante. Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por você estar aqui com a gente, meu amigo. Eu sei que você está ouvindo a conversa de quem entende aqui do assunto, o doutor Capês e a doutora Raquel, que estão aqui com a gente, a Olga também. E queria que você falasse um pouquinho da tua experiência. É possível a gente dizer que realmente perdeu-se a mão, está cada vez mais arriscado, e essa pesquisa que eu falei no início da Universidade do Rio, que fala que quase 70% das pessoas, dos torcedores, começam a ter medo de ir ao estádio, realmente é algo que é muito evidente? Grande abraço para você, Keila, que bom estar com você, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre uma honra, com certeza. Eu acho que os torcedores estão com medo de irem aos estádios, com toda certeza. Eu, inclusive, recomendo ao torcedor que não vá hoje ao estádio, porque o Fernando Capês, ele até ressaltou um ponto que é muito importante, que dentro do estádio
a coisa é um pouco mais amena, até porque você só tem um torcedor, torcida única. Mas as coisas acontecem fora do estádio, nos arredores do estádio. Quando você está indo, quando você está se preparando para entrar, a menina, Gabriela Anelli, acabou estando ali no meio de uma briga exatamente porque ela estava fora do estádio e não dentro do estádio. E aí não é nem no entorno do estádio, né? É quase ali na porta mesmo, né? Que às vezes você tem um grau no entorno do estádio e não é assim. E isso também para a imprensa é ruim. Porque o nosso método de trabalho, a gente passa, tem alguns lugares, por exemplo, tem alguns estádios que a gente passa no meio da torcida. A Vila Belmiro, quando você vai descer lá embaixo, você passa no meio do torcedor. O Canindé, você passa no meio do torcedor. Então, eu já fui agredido no Canindé, quase fui agredido na Vila Belmiro. Então, quer dizer, isso também passa, porque muitas vezes o time perde, eles acham que a culpa é do repórter. E ou do jornalista que está ali lá cobrindo. Então, é muito complicado. Eu acho que medidas elas têm que ser tomadas, mas elas têm que ser completamente medidas muito fortes, muito rígidas. Porque a gente não tem medidas rígidas. Eu vou dar um exemplo. Depois da morte da Gabriela Anelli, houve ali um policiamento no jogo seguinte na Arena do Palmeiras, um policiamento muito maior. O que o policiamento queria evitar? Brigas na porta do estádio, queria evitar bebidas alcoólicas e queria evitar garrafas. Certo. Eu botei até na emissora que eu trabalho as imagens ao vivo do lugar, trocentos torcedores com garrafas de vidro na mão. Então, quer dizer, você aumenta o policiamento, mas não adianta nada. Então... Quer dizer, faltam as medidas mais efetivas mesmo, né, doutor? Olha, se a gente analisar os jogos que estão tendo aqui, pelo menos no estado de São Paulo, que tem torcida única, os estádios estão lotados. Todos os jogos, com uma torcida só, você consegue ter um maior controle e você ocupa todos os espaços. Agora, eu lembro em 94, uma final do Campeonato Brasileiro entre a torcida do Corinthians, que é a segunda maior do país, e a do Palmeiras, que é a quarta maior. O estádio do Pacaembu não encheu. Ou seja, o medo da rivalidade. Especificamente nesse jogo Palmeiras e Flamengo. Nós precisamos de respostas, não para punir alguém, para perseguir alguém e para apontar o dedo para alguma instituição. Mas como é que foi feita a separação dessas torcidas no trajeto? Porque aquele não era um jogo de torcida única. Foi torcedores do Flamengo em número menor e torcedores do Palmeiras. Já se sabe que o entorno do Allianz Parque são ruas estreitas. Então eu quero saber o seguinte, como é que não se conseguiu fazer uma escolta dessas torcidas para que elas teria se evitado? Então, é preciso apontar, eu não estou querendo punir ninguém, eu sou professor do CAES, da Polícia Militar, do Cefap, tenho laços históricos, tenho todas as comendas, mas tem que apontar sim, tem que apurar. Em segundo lugar, agora a Polícia Civil, que está no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que é um dos melhores departamentos, talvez o melhor da América Latina, na área de investigação de homicídios. Nós precisamos logo localizar, não apenas o jeito que jogou a garrafa, mas todo mundo que brigou, para que sejam responsabilizados por rixa qualificada. Se você não dá uma resposta criminal, que é o que nós concorda, falamos. Raquel? A falta de punição... pessoal, mas quando acontecer, quando alguém fura, são tomadas uma série de medidas, mas nenhuma medida torna impossível a ocorrência da violência. Quando há falhas, tem que apurar quem falhou, tem que apurar, e tem que botar na cadeia, ou pelo menos quando o crime não tiver pena de cadeia, botar o sujeito no dia e horário do jogo dele durante muitos anos num batalhão da Polícia Militar. Uma coisa que é importante a gente destacar, que até os meninos estão falando aqui para mim, a gente não pode esquecer que tinha ninguém está menosprezando o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, não, mas tinha um carro da Guarda Civil Metropolitana ali, sem tropa de choque, sem nada, no momento em que a menina foi atingida, né? Então, realmente necessita dessa apuração. Fernando, obrigada pela tua participação, meu amigo, você é muito bem-vindo sempre, parabéns pelo teu trabalho na Rede TV, eu amo o seu trabalho, amo você, uma alegria ter você aqui com a gente, uma honra mesmo, viu? Um beijo para você, obrigada. A honra é toda minha, muito obrigado. Sempre quando precisar de mim, pode contar comigo, viu? Com certeza. Um beijão, obrigada. Olga, eu queria falar uma coisa para você com relação a essa questão da violência também, porque eu estava vendo, a ONU, ela caracteriza, a Organização Mundial de Saúde, aliás, caracteriza a violência como uma atitude
que a gente usa a força e despeja a raiva, Sim. vamos dizer assim, né? Que é o que eles caracterizam como a violência. A gente vê as duas coisas num ambiente, eu acho um contrassenso tão grande, porque o Dr. Capês fala algo muito correto, as pessoas se reúnem por amor ao time. Você vai assistir, a torcida organizada era para você juntar esse povo para ficar feliz ou então chorar junto se perder. Sim. Né? Então, em que momento, o que acontece para fazer uma comoção como essa, que é algo tão construtivo no sentido de união, virar algo tão violento? Tem muito a ver com a nossa cultura, tem muito a ver com a questão social. Então, você tem pessoas, por exemplo, que consideram inimigo aqueles que não pensam como você, que é um absurdo, porque, na verdade, o que falta nesse país é a educação. As pessoas precisam aprender a conviver em sociedade, respeitar o direito do outro de ser diferente de você, de pensar diferente de você, e isso não acontece. Sem contar a impunidade, né? Porque no final das contas... É o que nós falamos, isso bota mais lenha na fogueira. Exatamente, né? Porque tudo acaba em pizza, né? Como aqui. Hoje nós vamos acabar em pizza também, né? Mas na prática, o que acontece? As pessoas, elas se sentem no direito de fazerem valer o seu direito e dane-se todo mundo. Então, quando o grupo se une, ele fica forte. Então, muitas vezes, você até tem vontade de descarregar a sua raiva, as suas mágoas, os seus ressentimentos, da própria vida que você vive, das condições de moradia, de emprego, etc. E você vai lá para se divertir. Saudável e respeitoso, ele é um ponto de partida, sim. Então, passa por uma questão educacional, cultural, mas, é o que eu digo, para resolver amanhã, semana que vem, você tem que combater o sintoma e, ao mesmo tempo, ir trabalhando que era o que a solução da causa. Quando a história começou a ficar em evidência em 95, era o que teria que ter sido feito. Você deu uma pancada na torcida, deu uma pancada. Aproveitar aquilo ali para fazer a coisa virar. Né? Tinha saído do controle. A polícia tinha perdido o controle. Se não fechasse a torcida, a polícia, principalmente a polícia militar, estava num nível de estresse absurdo quando ia para um estádio. Agora, é preciso, eu vou repetir, monitorar, eu falo isso toda vez que acontece uma tragédia, eu repito a mesma coisa, monitorar permanentemente as redes sociais das torcidas, realizar diligências e operações de busca e apreensão. O Instituto da Lei e da Organização Criminosa permite infiltração de agentes, efetuar a prisão em flagrante no momento mais adequado do ponto de vista da eficiência da investigação criminal, rastreamento de contas bancárias, eles morrem de medo disso, consulta livros fiscais. Então, esse tipo de monitoramento permanente não é para perseguir ou sufocar uma torcida, também não é para fazer contra a torcida. Mas, se no monitoramento, na investigação, surgir indícios da prática de uma associação criminosa, aí sim a polícia age. E repito, não é perder tempo. Então, tem gente do primeiro comando da capital, tem gente boa? Tem gente do carnaval? Tem gente que vai torcer? Tem família? Tem. Torcida organizada não é só bandido, mas tem bandido infiltrado ali. E é preciso separar o joio do trigo. Raquel, estamos sonhando muito alto? Você acha que existe um trabalho adequado? Consegue? Keila, a criação, né? Porque o doutor fala da criação mesmo de um... Keila, nós estamos falando do futebol, que é a paixão nacional. Pois é. O que significa paixão? Essa cólera que já está misturada com fanatismo violento e criminoso não faz parte nem do fair play que a gente sabe das atividades e modalidades esportivas. Se não tivéssemos antagonismo na competição, não teríamos o esporte. É necessário que tenhamos, sim... A competição é saudável. Adversário, não inimigo. Adversários. Né? Mas quando essa rivalidade se torna dessa forma fanática, violenta e criminosa... E porque o que hoje a gente vê, na verdade, é que o Keila, intuito maior é a guerra... A imagem que nós estamos vendo é um jogo no Estádio Olímpico de Porto Alegre entre Grêmio e Palmeiras. Olha as torcidas através da divisória trocando socos. Então, você veja... E olha... São torcidas que não são do mesmo estado. Eles estão com dificuldade para conseguir acertar, porque tem alguma coisa separando. Agora, ali, né? Qual o motivo desse tipo de interação? Então, é o que eu pergunto.
esse tipo de torcedor é que afasta. Desculpa, Raquel. Mas oportunidade. mas é o que eu falei, na verdade não é o torcedor, são as pessoas que elas se organizam para brigar. O que a gente está visualizando ali, realmente, são atos de barbárie, de selvageria, de auto... são criminosos e além, eu digo mais, não só rixa qualificada, a gente tem que identificar também aquele que praticou o homicídio doloso, né? Sim, o que jogou a garrafa, exatamente. Nos seus livros, o dolo eventual é um homicídio doloso, sim, porque quem joga uma garrafa numa multidão assume o risco de matar, sim. Então, claro que a gente tem que analisar todas as formas. Infelizmente, a atividade de polícia, ao contrário do que as pessoas acham, não é uma atividade para prender, e sim para buscar a verdade possível dos fatos. E eu digo infelizmente, porque essa pressão de imediatismo não é o tempo da pressão de imediatismo que a gente faz um trabalho bem feito e pormenorizado e que a gente faz a justiça. Então, a gente tem que ter um trabalho sério com um conjunto ali de provas que sejam colhidas para identificar, sim, aqueles que participaram da rixa qualificada e o autor do homicídio doloso. Olha, quem sofre as consequências também são as pessoas que realmente têm amor pelo futebol. Porque aqueles que fazem parte de uma torcida, que querem viajar, que querem torcer em todos os lugares para onde o time vai, são essas pessoas que hoje têm mais medo de sair de casa e continuam enfrentando esses riscos, como é o caso do Carlos, que está com a gente na linha. E eu pedi para que... Aliás, quero falar uma coisa para você que está em casa. Foi uma dificuldade conseguir um torcedor para falar sobre isso. Então, eu quero agradecer primeiramente ao Carlos por estar disponível para falar conosco, porque quando a gente fala da violência no futebol, as pessoas ficam com medo. Ah, mas eu vou mostrar o meu rosto, depois eu vou para campo. Não, gente, a gente não quer mostrar a violência, a gente quer mostrar que é possível torcer sem essa violência, né, Carlos? Que eu acho que é o mais importante, e quem ama o futebol, como é o teu caso, que gosta de acompanhar o time, está sofrendo muito mais do que qualquer um ali, além, claro, daqueles que perdem as pessoas que amam, né, no meio dessa confusão toda. Seja bem-vindo ao nosso programa, Carlos. Sim, Keila. Boa tarde ao professor Capês, boa tarde a Raquel, boa tarde a Olga. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aí como estar representando os torcedores, não só o torcedor de São Paulo, mas os torcedores de todo o Brasil. Eu, como torcedor, me sinto, às vezes, um pouco prejudicado em relação a algumas situações que acontecem no futebol. O próprio professor Capês citou em relação à questão de torcida única, né? Em questão de torcida única, na minha opinião, hoje, não sei se resolveu exatamente a situação da violência. Não, mas por que você acha que não resolveu? Tivemos agora a situação da Gabriela, né? Da Gabriela em relação ao jogo Palmeiras e Flamengo, na qual a questão em relação à torcida visitante, na minha opinião, não foi muito bem conduzida. Sei. Num jogo tão grande como Palmeiras e Flamengo. Verdade. E conforme ele citou, ruas estreitas e tal, e só ter um ou dois policiamentos, a minha dúvida é como é que é feito a preparação em relação à segurança dos torcedores. A segurança, nós temos, né? O Estatuto do Torcedor, né, que é desde 2003, tem o artigo 10, que fala que são os organizadores, segurança pública e tal. Mas isso, na prática, até hoje não está sendo muito efetivo. Então, na verdade, você acredita que se houvesse, na prática, aquilo que a lei determina, no que diz respeito aos cuidados quando se leva a torcida, não precisaria ter a torcida única? Você acha que, na verdade, é a falta de policiamento. Mas você não acha que fica muito mais arriscado quando você tem o povo todo junto ali? Lógico que não na mesma quantidade, mas ali dividindo o mesmo estádio? Não era mais violento antes, na sua opinião? Você acha que a violência está muito mais do lado de fora, então, Carlos? Sim, na minha opinião, hoje, a diferença, ela muda no trajeto. Porque eu vou dar um exemplo, São Paulo e Palmeiras. No São Paulo e Palmeiras, a torcida do Palmeiras ela não vai até o Morumbi. Mas o que impede da torcida do Palmeiras encontrar uma família, um torcedor comum, numa estação de trem, num bar, nos bares? Não impede, entendeu? Não é feita essa fiscalização. Então, é mais ou menos assim, que nem a questão, volta da questão da Gabriela, que o repórter ele acabou de falar, em relação à questão de todo mundo com uma garrafa de cerveja na mão e tal.
Saiu da Prefeitura de São Paulo, ela puniu ali aos redores da Allianz Parque de não venderem cerveja com garrafa. Ué, mas espera aí, eu vou estar punindo pessoas que, por exemplo, que gostam de ingerir bebidas alcoólicas ao redor do estádio e eu não vou punir o infrator? Hoje eu tenho as mídias sociais, então aí dá para você identificar o rosto da pessoa que faz isso. Qual que é o retorno disso? Nós, torcedores comuns, nós não temos esse retorno, por exemplo, de alguém que agrediu uma outra pessoa lá. Não, só acontece de imediato, mas depois, não. Você vê essa pessoa no dia seguinte no estádio de novo. Qual foi a punição para isso? Então, a pessoa que faz isso, ela se sente o quê? No direito de vou fazer de novo. Por quê? Porque não acontece nada. Entendeu? Você já viu situações de violência em jogos, Carlos? Você acompanha há muito tempo, você já passou por algum sufoco? Sim. Um exemplo mesmo, eu fui agora São Paulo e Grêmio, foi na Arena do Grêmio. Eu fui até o sul. Teve a escolta, ela ocorreu a partir do momento que eu cheguei no Rio Grande do Sul. Certo. E chegaram perto do estádio, outros torcedores do Grêmio jogaram pedra no nossos ônibus e tal. No ônibus? Tudo bem que... Mas não tinha escolta, Carlos? No ônibus. Com escolta, aí todo mundo diz, com escolta. Jesus amado. Com escolta, apedrejaram o nosso ônibus. Mas qual foi a diferença? A única diferença disso é o quê? O que eu estou percebendo? Que eu assisto muitos jogos fora. Que estamos parando agora, o ônibus é dentro do estacionamento do estádio. Lógico, isso depende de estádio para estádio. Mas na Arena do Grêmio, os torcedores de São Paulo já desceu dentro do estádio, não desceu, por exemplo, na rua, para evitar. Mas lógico, isso depende da logística do estádio. Mas mesmo assim, vocês desceram dentro, mas foram recebidos a pedrada. Sim. Então não tem, assim, eu não estou aqui porque, assim, hoje a situação é muito complexa. Eu não posso, por exemplo, os órgãos públicos não podem demonizar, por exemplo, as torcidas organizadas por, às vezes, algumas pessoas cometerem atos, algumas infrações, e, ao mesmo tempo, outras partes também endeusar, porque o veículo de comunicação endeusa querendo na torcida organizada por fazer um papel muito bonito. Famílias comuns gostam dos papéis bonitos que são feitos pela torcida organizada. Porém, assim, eu não posso punir uma torcida inteira porque um infrator cometeu um crime, né? Um crime hoje não se dá só por uma garrafa de cerveja. Um crime hoje pode ser um salto, um crime hoje pode ser uma caneta na mão, qualquer coisa pode ser, eu posso atacar pode virar uma meu arma. Adversário, não só uma garrafa de vidro. E você foi, quando foi esse último jogo que você viajou com a torcida? Esse que você falou do Grêmio? Acho que faz umas 2 semanas. E você não tem medo, não? Você vai continuar indo mesmo? Não, é porque, sim, mas aí qual que é a diferença? Aí é uma diferença. E aí que eu acho que os veículos de comunicações, não só os veículos, como também os órgãos públicos, deveriam verificar como são tratados também os visitantes. Então, por exemplo, eu fiz 2 logísticas. Uma, que nem essa do Grêmio, eu fui com torcida organizada. Certo. Já tive também outras épocas que eu fui sozinho, de fazer a minha própria logística. E como a gente é tratado? Às vezes, a polícia, eu não posso generalizar para que é toda a corporação da polícia em si. Mas assim, os visitantes são muito maltratados quando vai em outro estado. Verdade. Vou dar um exemplo, Paraná. O policiamento de Curitiba é muito ruim. Tratam muito mal o torcedor. É mais arriscado mesmo, então. Tem alguns lugares que é mais arriscado. Sim. Curitiba, como São Januário também, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Muito bem. Né? Como São Januário no Rio de Janeiro, né, Carlos? É sim. São Januário é muito difícil. É um dos estádios mais difíceis e mais perigosos que eu já fui. São Januário. E continua indo, né, gente? Eu admiro você. E se precisar, você vai de novo mesmo assim, né, Carlos? Eu vou, lógico, com uma certa precaução, porque tenho famílias e tal, mas é complicado, tem um certo receio, mas hoje, o que é legal? Que nem vocês estavam falando muito de famílias, de não irem ao estádio, viu, reportagem de não irem ao estádio, é normal porque aconteceu um fato, foi da menina palmeirense e tal.
Mas, assim, eu vejo muitos familiares hoje levando criança e tudo em horário nobre. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. O jogo de São Paulo, que é sábado, 4 da tarde, você vai ver muitos familiares levando. O jogo de São Paulo, que é numa quarta-feira, 21h30, você já não vai ver tantos familiares assim, porque o horário também não é acessível. Clássico, o último clássico mesmo, São Paulo e Santos. Se você pegar os vídeos de São Paulo e Santos, você vai ver tantas crianças que tinha dentro do estádio. Que é um grande objetivo, né? Que é o que a gente está falando. Lembra que é torcida única. O doutor está falando aqui, você não pode se esquecer que nesse caso o Teório está defendendo o peixe dele. Ele está falando que nesse caso é a torcida única. Mas assim, meu doutor... É que vocês querem ver a galera torcendo contra, a favor, né, Carlos? A emoção dos dois lados, né? A gente tenta chegar num consenso, mas assim, eu estou tentando mostrar que nem um exemplo. Que nem eu falando de torcida única. Em Goiás, né, no caso em Goiânia, lá também é torcida única. E todo clássico ocorre sempre o torcedor único. E é torcida única. E do lado de fora é a muvuca, né, Carlos? Não, é alegria. Futebol é alegria. Futebol é alegria. Ô Carlos, o que você falou? Eu falei, se tem uma torcida única, a chance de ter duas torcidas do lado de fora do estádio, menor também. No trajeto, e no estádio nenhuma, mas do lado de fora e no trajeto é menor. É menor. Então as famílias voltaram a comparecer. Se vocês pegarem a internet... o risco é menor, né? Veja em 1990, como é que era, o final da década de 80, se a família, se a criança. Hoje você vê os estádios completamente lotados. Agora, eu queria chamar a atenção, Carlos, em primeiro lugar, te cumprimentar, parabéns pela maneira como você se expressa, viu? E também o meu respeito a você. O seguinte, desde que nós começamos esse programa, faz mais ou menos 50 minutos, 7 mulheres foram assassinadas vítimas de feminicídio. Várias pessoas sofreram assalto à mão armada. Várias transações de droga já foram feitas no tráfico. Estupros também. A polícia é competente? Mas o Estado ele tem um limite. O Estado ele não tem condições de impedir a todo momento, em todos os locais, a prática de crime. Só tem duas maneiras, a prevenção e, quando ocorre o crime, a reação eficiente com a punição dos culpados. Como é que se faz a prevenção? É impossível saber que se um grupo de torcedores de um time vai emboscar o outro em Guaianazes, em Parelheiros, em Marcilac, onde quer que seja. É impossível. Só tem uma maneira. Se eles se comunicarem, ninguém combina isso só de boca. Eles combinam pelas redes sociais, Carlos. Porque foi o que o Carlos falou também da necessidade da rede social. Tem que fazer um monitoramento constante. E mesmo assim, você não vai conseguir. O risco existe, o risco faz parte da nossa sociedade. Você saiu de casa, você está correndo algum risco. O que nós temos que fazer é minimizar. E aí, quando você fala torcida única, você não está querendo que essa seja a solução, o apanágio para a solução de todos os problemas. É mais um elemento que, infelizmente é necessário nesse momento. Que pelo menos que não tem uma outra saída agora, né? O Carlos advogado sabe bem do que a gente está falando também, porque conhece nosso colega, as então. leis. Nosso colega de vocês, nosso exatamente. Colega. Carlos, obrigada pela tua participação, viu? Mas eu entendo o que você está falando, porque quando nós víamos as duas torcidas, é muito legal, por exemplo, você vê no jogo de Copa do Mundo, Sim. Você vê, é legal você ver essa disputa, quem está gritando mais alto. Na verdade, esse era o grande objetivo, né? Que é o que nós falamos dos primórdios aí, quando começou, a ideia era essa, é você ter essa pacificidade a ponto de você ter os dois grupos ali, dividindo o mesmo espaço de maneira harmônica. Mas enquanto isso não acontece, cada um tem que ter o direito de torcer, né? O que a gente espera mesmo é que quanto maior seja a discussão, maior seja também a vontade política para que as coisas mudem. E também a conscientização dos torcedores que ainda não entenderam que vocês estão ali para torcer, né? Se infiltram, como você mesmo falou, e perdem a mão e acabam cometendo crimes realmente. São essas pessoas que têm que ser banidas, não pessoas que realmente, como você, se esforçam para estar ali perto do seu time. Obrigada, viu, Carlos? Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Alba. Ô, Carlos, eu vou fazer uma... Você conhece o doutor Caboclo? Que é um dos conselheiros vitalícios do São Paulo?
O doutor Não conheço. O doutor Caboclo, você conhece? Ele é uma lenda, né, no São Paulo. Daí é lógico, eu sabia que ele era São Paulino, ele veio aqui há 2 semanas. Daí eu vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz com ele. Doutor, seja bem-vindo, eu sei que o senhor é um corintiano nato. Ele quase morreu. Pelo amor de Deus, não fale isso pra mim, porque ele achou que era verdade. Então você, como que não é um corintiano nato, um São Paulino nato, obrigada pela tua participação, viu, Carlos? Um beijo para você. Falei isso, doutor Caboclo, ele ficou doido, cabeça. Nossa, Foqueira, pelo amor de Deus. Ele pode ser expulso do Conselho do São Paulo. Ele ficou transparente, porque ele achou que eu estava falando sério. Eu falei, mas o senhor não é corintiano, mas me falaram que o senhor era corintiano. Ô, Olga, antes da gente... A gente tem um tempo ainda para conversar, mas eu acho legal... Eu entendi isso que ele falou mesmo desse amor. Sim. Isso que é a rivalidade, né, Olga? Sim. De você querer conviver no mesmo espaço e ter a rivalidade saudável, né? De ver o outro perder, de ter o prazer de ver o outro perder, né? Exato, mas tudo isso faz parte do esporte, né? E o esporte é importante porque ele educa as pessoas a entenderem que há momentos em que você ganha, há momentos em que você perde. Exatamente. E isso não faz você perder o seu valor. Então, o seu time continua o mesmo, a torcida vai lá para animar o time e a gente observa que muitas vezes, quando a torcida está presente, o time joga melhor, se sente mais à vontade do que num outro estádio onde a torcida dele não esteja. Então, a importância da torcida, para quê? Para as pessoas terem um convívio social, poderem jogar para fora uma série de mágoas e de raivas de uma forma saudável, gritando, cantando, se divertindo. Esse é o objetivo da torcida. Agora, há muitas pessoas que se infiltram, né, e que se aproveitam desse momento para extravasar as suas raivas, as suas revoltas, né, no outro. E na prática, o que está faltando? Eu volto a dizer, a questão da educação, de respeitar, né, essa cultura do ódio que nós temos ainda muito impregnada na nossa sociedade atualmente, é que colabora para isso também. Então, temos que aprender a respeitar. E o que eu acho mais interessante, o Brasil é um país extremamente multimiscigenado. Tem pessoas aqui de todas as culturas, de todas as classes sociais. Nós deveríamos já há muito tempo ter aprendido a respeitar o outro diferente, né? E não simplesmente criticar ou querer destruir o outro porque ele é diferente de mim ou porque ele pensa diferente de mim. Obrigada, viu, Olga? Eu que agradeço. Doutor, para a gente encerrar, suas considerações. Olha, em primeiro lugar, dizer que foi um prazer, uma honra estar aqui. Parabéns pela mesa que você montou, multidisciplinar. Para vocês. E também o prato e os convidados também. Conte sempre comigo. E a questão que a gente diz é a seguinte: nós vivemos numa sociedade violenta. Sim. E a violência, ela ocorre em todos os aspectos da sociedade. Nós temos aqui no campo, no caso do futebol, tomar todas as medidas para que tragédias como essa não aconteçam. Quem vai consolar esse pai e essa mãe que perderam essa filha e vão conviver com essa dor para o resto da vida? Nós temos sim que agir sempre priorizando a segurança e depois os outros valores. Obrigada, doutor. Raquelzinha? É uma Keila, doutora Olga, doutor Capês. Sempre é muito bom falarmos sobre temas atuais que a gente ilustra a realidade e a necessidade de mudanças. Algo que é muito fácil detectar, e o professor vai concordar comigo, que o criminoso é covarde e principalmente oportunista. Quando a gente fala em multidões, estádios de futebol, claro que criminosos estarão lá para praticar crimes, não só violentos, mas furtos, crimes patrimoniais, até mesmo sexuais. Então é necessário, sim, uma nova política, não só de conversa entre os clubes, entre as torcidas organizadas. Exatamente. E principalmente a atuação do Estado através da polícia preventiva ostensiva, que é a polícia militar, e a polícia investigativa, que atua após esses atos criminosos. Somente com esse complexo atuando de forma correta é que a gente vai ter cada vez mais paz e segurança em estádios. E que nós possamos voltar, obrigada aos nossos convidados, que nós possamos voltar a ver o futebol como aquela paixão nacional onde a gente pode reunir as famílias mesmo. Antes de encerrar, só quero te falar uma coisa. O doutor Caboclo havia comentado comigo quando veio aqui, a conversa com ele está lá no nosso canal disponível, você pode assistir, falando de que o Japão, quando começou a querer levar o futebol
para aquele país, as autoridades pediram mandaram algumas pessoas para cá para conhecerem o nosso futebol. E eles queriam saber quanto tempo as famílias, se fossem famílias para o estádio, quanto tempo essas famílias ficariam ocupadas com o futebol. E era uma média de 5 horas. E por causa disso, para reunir as famílias em torno do mesmo ideal, da torcida, para fazer com que as famílias ficassem cada vez mais próximas, é que eles investiram no futebol naquele país. Porque nós demos esse exemplo e deixamos o nosso próprio exemplo para trás. Então, cada um de nós, eu sempre falo para você, fazendo sua parte, quando você vai votar, você pensar em quem você está votando, né? Pessoas que pensem na tua família, naquilo que prometeram para você, que tenham responsabilidade com o cidadão. Quando você vai a um lugar, trazer também aquela paz e educar o teu filho para isso e cobrar das autoridades. Isso é o mais importante. E bater a boca no trombone também, quando você vê que as coisas não estão do jeito que deveriam estar. Porque é a união de todos que faz com que a história mude. Esta e todas as histórias mal escritas que nós temos visto. Então, a responsabilidade é nossa, por isso que nós trazemos para você à luz esses assuntos que são importantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Então, eu quero te agradecer por você passar essa tarde aqui com a gente. Obrigada pela companhia. Agradecer também a Todo Sabor Pizzaria Sodier, que mandou esses bolos lindos para a gente. A Todo Sabor, que tem pizzas de todos os sabores aqui para a gente também. Muito obrigado ao João. E a Sodier também, que mandou os bolos deliciosos. Um beijo pro pessoal da Sodier, que sempre nos faz ficar bem felizes com os docinhos. Obrigada a vocês por essa parceria. Obrigada a você pela companhia. Amanhã nós estamos de volta, hein? 2h30 da tarde. Estou te esperando para mais um Tudo de Bom para você. Um beijo, Deus te abençoe e boa tarde. Meu povo querido da Bahia, Salvador e Redondeza. Olha, Feira de Santana, Camaçari, bora marchar pra Jesus. Sábado, 22 de julho, sair das 13 horas do Largo da Undina e vamos marchando pelo trajeto mais lindo do mundo, gente. A gente vai beirando assim a praia, grande concentração no Farol da Barra. Quem que tá confirmado? Renascer Praise, eu tô lá. Ah, Daniela